Então vamos começar a nossa aula de matemática. Nós vamos iniciar aqui o capítulo 2, vamos ver os números reais. A representação, ou seja, quem são os números reais, né? Como a gente pode ver nessa tabela aqui, os números reais são os números naturais, como tem bem o número 2, né? Um inteiro, no caso do menos 5, uma fração, que é o 3 quartos, né? E essa fração também pode virar uma dízima periódica. Temos aqui embaixo, né, um decimal não exato, que não tem período, ou seja, não é uma dízima periódica, porque ele se repete. 0,3, depois 0,003, depois 0,003, né? Então vai aumentando, não é uma dízima, ele só é um decimal infinito. É uma fração negativa, né? Mesma forma, uma fração positiva, uma fração negativa. O π, se vocês lembram do π, o valor do π equivale a o valor do π equivale a 3,14. Um número decimal, 1,25. Uma raiz quadrada, vocês estão vendo que ela não é negativa, né? Porque a raiz quadrada de número negativo não existe. O número negativo, o sinal negativo está fora da raiz, é menos raiz de 3, né? Então a raiz de 3 vai existir, o valor vai ser negativo porque o sinal de menos está fora. Outro decimal, né? Então, um decimal positivo ou um decimal negativo. No caso, 1,25 e o menos 0,48. As frações que não são exatas, como a raiz quadrada de 10, ou menos a raiz quadrada de 3, né? Que elas não são exatas. Lembra que a raiz quadrada é quando um número multiplicado por ele mesmo dá esse valor que a gente tem dentro da raiz. Tipo, se fosse a raiz quadrada de 25, seria 5, né? Porque 5 vezes 5 daria o 25. No caso aqui agora, a dízima periódica, 1,666, onde o período que se repete é o 6, né? Então é uma dízima periódica. Uma dízima periódica negativa, menos 2,133, ou seja, 1.333, quem se vai repetir é o 333, então ela continua sendo uma dízima periódica. Então quem que nós estamos vendo aí como números reais? Um positivo ou um negativo, né? Que seja natural ou seja inteiro. Uma fração positiva ou negativa. Um decimal que não seja exato, um decimal que seja exato, tanto positivo como negativo, né? O decimal que não seja exato também é a mesma situação, tanto positivo ou negativo. Raiz quadrada de números que não são exatos, tanto positivo ou negativa, né? Isso lembra que o sinal negativo tem que vir fora da raiz, quando ela for negativa, né? Se for dentro, ela não existe. O valor do π, que é o 3,14. Então, esses números todos são números reais, né? Eles são números reais. Ou seja, quem são os reais? Como a gente pode ver aqui embaixo. Os reais são justamente os naturais, que é o caso do 2, né? São os inteiros, que seria o 2 e o menos 5, ou seja, são os positivos e os negativos, né? São os racionais, como os números em forma de fração, a dízima periódica, e aí vai, né? Então, todos eles são números reais. Temos algumas representações de como escrever um conjunto do número real, ou seja, o que é esse asteriscozinho aqui? Ele está tirando o zero dos números reais, né? Tipo, se eu pedisse para você escrever um conjunto dos números reais de um determinado grupo de números e nesse número tivesse o zero, se eu pedisse para você fazer o conjunto dos números reais com este asteriscozinho, você já sabia, iria colocar todos os números reais, mas não colocaria o zero por causa desse asterisco, né? Aqui o sinal dos números reais com o sinal de mais, o que isso quer dizer? Que são o conjunto dos números reais não negativos, viu? Então aqui, ó, vocês estão vendo, ó, aqui em cima ele tira o zero, aqui embaixo é porque eu só quero os positivos, né? Todos os números reais positivos. Dessa forma, com o sinal de menos aqui embaixo, é porque eu quero só os números reais negativos. Se eu colocar o asterisco com o sinal de mais, é porque eu quero todos os positivos tirando o zero. Se eu colocar o sinal de menos com o asterisco aqui, é porque eu vou querer todos os negativos tirando o zero, né? Então, como a gente vê, esse R com essa barra, viu? Esse R barra, ele representa o conjunto dos números reais, né? Fica ruim para escrever, né? Tá um pouco ruim. Só refazer aqui. Então, aqui eu teria esse R com essa barra aí do lado. Eu teria o conjunto dos números reais. Ou seja, essa barra aqui é que indica a representação do conjunto aí junto com o R, viu? Aí já sabe. Com o asteriscozinho em cima, tira o zero, né?
Com o sinal de mais embaixo é porque eu só quero os positivos. Com o sinal de menos abaixo da letra R é porque eu só quero os negativos. O asterisco com o sinal de mais aqui abaixo da letra R, né, porque são os positivos com o zero, e com o sinal de menos são os positivos também menos o zero, né? Ou seja, nesses dois casos, com não, né? Nesses dois casos aqui ele retira o zero, né? E nesse caso aqui também. Nesse caso eu só quero os positivos, nesse eu só quero os negativos, viu? Na reta numérica, como é que a gente consegue localizar a posição de um desses números na reta numérica, saber se realmente ele vai ficar naquele ponto onde ele está marcado? Como é que eu sei que esse menos 8 sobre o terço ia ficar aqui? Para a gente saber a posição desses números, a gente só sabe fazendo a divisão dele. Então, para mim saber qual é a posição desse 8 terços, eu tenho que dividir 8 para 3, viu? 8 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, para 8, 2. O 2 que sobrou não dá mais para dividir, eu boto a vírgula, boto o 0. 20 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, para 20 volta 2. Aí aqui vai ficar todo tempo. 6, 6, 6, 6, vai sobrar 2, 2, 2, 2, 2, né? Então ele vira uma dízima periódica, né? Acaba virando uma dízima periódica aqui. Então aqui, o que acontece? Como ele é negativo, né? Esse menos 2 me diz que a posição do 8 terços vai estar depois do menos 2. Né? Depois do menos 2, ele vai ficar o quê? Ele vai chegar mais para próximo de quem? Aí eu vou para cá. O menos 2 ele indica o inteiro. E aqui indica a parte decimal onde ele vai ficar. Então se deu 6 aqui, 66, ele vai estar depois do meio. Então o meio bem aqui seria o 50, e ele está um pouquinho depois do meio, porque o 50 é 0,5, né? Que é o meio. E ele ali, se a gente fosse tirando o 2, que é o inteiro, eu tenho um 0,6, né? 0,6666666, né? Que é uma dízima periódica. Então aqui, depois do 2, que é o inteiro, ele está bem na marcaçãozinha, no primeiro tracinho depois do meio, né? Que é o 2 inteiros, e aí 66, que é justamente aqui que corresponde ao 50, né? Depois do 50, depois do meio, viu? Esse 1/4, onde é que eu vou marcar ele? Então é fácil, eu vou pegar aqui 1 e vou dividir para 4, né? Viu? Aí não dá, vou colocar aqui o 0, aí vou colocar aqui o 0, aí vai dar 10 para 4, vai dar 2, 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Posso botar um 0 aqui, vai ficar 20, né? Aí 20 para 4 dá 5, 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então 0,25. Então se você pegar bem aqui, tanto para o lado negativo como para o lado positivo, então aqui, o negativo, né? Eu sei que ele vai estar logo depois do zero, porque ele é negativo, Aí aqui eu vou dividir o meio, que é o 50, e aí aqui é o 25, né? A metade do 50. Para o lado positivo, a mesma coisa, ele está logo depois do zero, né? Aí daqui até o 1, bem aqui é o 50, e aqui ele está na metade do 50, né? Que é o meio ponto, né? Então 0,25. Então para mim achar a posição dele, eu tenho que dividir, viu? Certo? Então você tem aqui, dois casos, o menos 8 terços e o mais 8 terços, né? Então lá, se eu tirar aqui o sinal de menos, ele vai ficar positivo. Então ele vai estar logo lá depois do 2, né? Onde bem por aqui assim vai estar a metade. E logo depois do 0,50 vem o 0,6, né? Então ele está logo bem ali assim, viu? E a raiz quadrada de 2 vai dar 1, se eu não me engano, 66, alguma coisa assim, né? Aliás, não é nem 66, é menos, né? 1,333, alguma coisa nesse sentido, né? Então aqui, mais ou menos em cima, dividindo o 3, né? Bem que assim, ele vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, antes do meio ponto, né? Mais ou menos a localização dele aqui, uns 3 décimos depois do 1, né? Uns 3, 4 décimos depois do 1, viu? Tanto para o lado negativo, como aqui, né? Depois na questão do meio, viu? Que antes do meio um pouquinho, viu? Né? Então, mais ou menos para mim fazer essa localização na reta, eu já sei. Eu tenho que pegar a fração e dividir ela, né? Sem eu fazer essa divisão, eu não vou conseguir achar a posição desses pontos na reta numérica. Eu tenho que dividir, viu? Eu tenho que fazer essa divisão.
Aí vem as operações com números reais. Nas operações com números reais, nós temos os seguintes casos. A raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 3 vai dar 1,73. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho uma multiplicação de 5 vezes a raiz quadrada de 3. Né? Então, eu vou ter que calcular essa raiz quadrada de 3. Um detalhe, como é que ela não é exata, viu? A gente vai fazer alguns cálculos nesse aqui usando a calculadora do celular, viu? A gente pode usar, porque ela não é exata, né? Então, a raiz quadrada de 3, ela é aproximadamente 1,73. Ela não é exata, é aproximada. Então, como é que eu vou resolver essa operação agora? Eu vou pegar este 5 e vou multiplicar pelo valor da raiz de 3. Ó. Então, 5 vezes 1,73 vai dar 8,65. Então, 5 vezes a raiz de 3 dá igual a 8,65. É uma multiplicação normal. A única coisa que a gente vai fazer aí é usar uma calculadora ou do celular, ou uma calculadora mesmo em si, para poder achar essa raiz quadrada do 3, que não é exata. Né? Se fosse a raiz quadrada de 9, estaria fácil. Qual seria a raiz quadrada de 9? Seria 3, porque 3 vezes 3 seria 9. Eu não precisaria. Então, raiz quadrada de 9 seria 3, aí 5 vezes 3 daria 15. Pronto, ali seria meu resultado, né? Um outro caso é quando a raiz tem expoente, viu? Quando essa raiz tem expoente. A gente viu um pouquinho disso aqui no final do ano passado, pelo meio do ano, se não me engano, né? Então, ó, quando a raiz tem um expoente, o expoente dela é 4. Vocês estão vendo? Eu não precisava nem, como diz a história, separar ela em 4 elementos. Eu posso fazer assim, ó. Como aqui é um 4, e aqui é uma raiz quadrada, lembrando, o índice da raiz quadrada aqui é 2, certo? Então, o que eu faço? Desse 4 aqui, ó, que está em cima do 5, eu tiro a quantidade de 2 que forem possíveis, tipo, aquele 4 eu posso fazer um 2 elevado a 5, ou, perdão, um 5 elevado a 2, vezes um outro 5 também elevado a 2. Então, eu posso ter 2 5 elevado a 2, certo? Então, aqui é 4, ó, né? Lembra que propriedade de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os dois expoentes. Então, aqui eu iria repetir o 5 e 2 vezes 2, e 2 mais 2 teria o mesmo 4 aqui, ó, né? Eu somo os expoentes. Então, o que acontece? Se eu dividir aquele 4, né, na maior quantidade possíveis de número igual ao índice aqui, ó, como 4, deu um 2 e deu outro 2. Então, agora o que eu faço? É como se fosse um cancelamento, ó, esses números aqui. Né? Esses expoentes que estão igual ao índice, eu cancelo. Quando eu cancelo, esses dois 5 aqui, eles vêm para fora. Ó. Viu? Aí, 5 vezes 5, 25. Viu? É uma forma mais rápida do que você tirar a raiz quadrada do 625, certo? Mas se você multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 625. Quanto é a raiz quadrada de 625? É 25. Viu? Aí lembrando, se você fizer a multiplicação daquela forma e não lembrar mais de como achar a raiz quadrada de um número, quando o número é grande, a gente encontra a raiz quadrada dele fazendo a fatoração. Lembrem, viu? Então, 625, eu somo 6 mais 2, 8, 8 mais 5, 13. Então, não dá por 3. Se não dá por 3, nós vamos dividir ele por 5. Aí vai dar 125, né? 625 por 5 dá 125. De novo, vai dar por 5, que vai ficar 25. De novo, vai dar por 5, que vai sobrar 5, né? Que é 25 por 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Aí, o que acontece? De cada 2 eu pego 1, então eu vou pegar um 5 daqui, né? E um outro 5 daqui. E aí, 5 vezes 5, a gente volta lá para aquele 25 que a gente colocou como resultado. Viu? É a mesma coisa. Aqui embaixo, no terceiro exemplo, terceiro caso, né? A mesma coisa. Ó. Nós vamos ter que usar uma calculadora porque eu vou precisar tirar a raiz quadrada aproximada do 14. 14 não tem raiz quadrada exata, então eu preciso de uma calculadora, a não ser que a questão já me dê, né? Então, a raiz aproximada do 14 é 3,74. E a raiz quadrada do 2 aproximada é 1,4. Então, aqui está pedindo para somar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 3,74, que é a raiz
do 14, né? E vai somar com a raiz do 2, que foi 1,41. Então aqui você vai fazer essa soma, viu? Então somando esses dois resultados, aí você só tem que lembrar também o seguinte, que eu sei que é nono ano, mas a gente tem que lembrar que para mim somar esses decimais, na hora de somar, para fazer essa continha aqui, né? Eu tenho que colocar a vírgula embaixo de vírgula, né? Então quando você for somar esses dois valores, você tem que lembrar de colocar as vírgulas embaixo das vírgulas, viu? Senão a conta fica errada. Então aqui eu teria 1, vírgula, aí aqui o 4 embaixo do 7 e o 1 aqui embaixo. Eu falo por isso porque essa vírgula, se ela fosse bem aqui, ó, viu? Aqui ficaria o 4, o 1 para cá e só ficaria aqui embaixo o 1, né? Porque tem que ser organizado vírgula embaixo de vírgula. E aqui você soma, viu? Como tá feito, ó, 4 mais 1, 5. 7 mais 4, 11. Ficou 1 e foi 1 para cá, né? Aí 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Então 515, né? Então é só fazer a soma, né? 5, 11 vai 1, 4 e 1, 5. Viu? Aí a vírgula ela desce no mesmo lugar onde ela está aqui, 5,15. Então lembra que essas raízes aproximadas, se a questão não der, a gente vai precisar de uma calculadora ou da calculadora do celular para calcular essas raízes aproximadas, que a gente pode fazer dessa forma, viu? Aí na próxima aula eu falo quais são as questões do exercício que nós vamos fazer aqui abaixo. Até mais.